Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos, se inscreva. Estamos bem perto de 500 mil inscritos, hein? E, gente, acionem o sininho, deem aquele like, faça aquele joinha, ok? E não esqueçam do sininho. Sininho tocou é mais uma carta sendo postada no canal do Eli Correia Oficial. E baixe o nosso aplicativo para você ouvir todas as tardes ao meio-dia o nosso programa no aplicativo Eli Correia. E quero, gente, antes da carta, lembrar a todos vocês sobre a candidatura, a minha candidatura a vereador de São Paulo. Eu conto com seu voto, eu conto com seu apoio. Número 25777. Eli Correia, vereador. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a vingança tarda, mas um dia ela chega. Somos em 5 irmãos, 3 mulheres e 2 homens. Crescemos com uma educação rígida, tanto de parte do meu pai como de minha mãe. Quando minha mãe engravidou dessa última filha, a Estela, meu pai ficou meio nervoso, pois ele achava que 4 filhos já estava bom demais. Porém, teve de aceitar. E foi justamente a Estela que, no final das contas, mais cativou o papai. Todos nós tínhamos medo de papai, obedecíamos cegamente o que ele falava, porque quando era para bater, ele batia mesmo. Ele dizia que só assim se educava os filhos. No entanto, quando a Estela, a caçula, fazia alguma arte, fazia alguma coisa errada e merecia apanhar, meu pai a ameaçava. Ele só ameaçava bater. Mas ela olhava bem nos olhos dele e, pequena ainda, com seus 5, 6, 7 anos, perguntava a ele: papai, não podemos negociar? Ao invés de uma surra, nós não podemos negociar? Por que não um castigo, papai? E a Estela fazia uma carinha e tinha um jeitinho que desarmava papai. Já nós não tínhamos nem coragem de olhar nos olhos dele, quanto mais tentar negociar como a Estela fazia. Mas ela era assim. Estela, sempre que fazia alguma arte, alguma coisa errada, e o papai vinha que nem uma fera, ela dava uma volta nele, que esbravejando dizia: na próxima vez, olha, você não pede por esperar, na próxima vez eu vou te dar uma surra de quebrar os ossos, Estela. Só que não acontecia nada, ficava por isso mesmo, porque ela, com aquele seu jeitinho, sempre negociava com o papai. E assim o tempo foi passando, ela foi crescendo. Quando completou 18 anos, arrumou um namorado, por sinal, gente fina esse rapaz, gente fina mesmo. E depois de 4 meses de namoro, a minha irmã acordou certo dia passando mal, vomitando, e tudo a enjoava. Minha mãe olhou para o meu pai e disse: aí tem coisa, aí tem coisa. Meu pai pegou minha irmã imediatamente, a levou ao médico e foi falando dentro do carro: se você estiver grávida, você vai ser expulsa de casa. Se você engravidou, eu te expulso de casa e ainda vou te dar uma surra. Quer dizer, seria o próprio apocalipse. Seria realmente o próprio apocalipse, porque papai estava muito nervoso. Chegando lá no hospital, depois de vários exames, foi constatado que a minha irmã tinha, na verdade, comido alguma coisa que fez mal a ela. E que no exame de urina deu negativo. Ela não estava grávida. Meu pai ficou meio sem jeito, meio sem graça, porque ele veio brigando, veio falando: olha, vou te expulsar de casa, mas antes vou te dar uma surra, sabe, isso e mais aquilo. E Estela, com a maior cara de pau, olhando para papai, falou: desculpe, paizinho, por não te dar um neto, mas os meus planos são outros, porque eu quero me casar virgem. Tá bom, papai? É um desejo meu, é uma decisão minha.
Então vai ter de esperar eu me casar. Não tem outro jeito. Desculpa, papai, por não te dar um neto. Meu pai não sabia onde enfiar a cara. Eu estava tão nervoso, tão bravo. E agora ter que engolir a filha, né, a Estela, falando isso para ele. Meu pai apenas murmurou, assim, tipo, essa menina não tem jeito mesmo. Essa menina é fogo. A minha irmã chegou aos seus 23 anos e nunca se apegou a ninguém que fosse capaz de levá-la ao altar. E afirmava a todos nós que a sua virgindade só a perderia na primeira noite do seu casamento. Ela falava isso mesmo. Ela falava isso para nós da família. Eu só vou perder a minha virgindade na noite de núpcias, na noite de lua de mel. Era um compromisso dela com ela mesma. Só se tornar mulher na noite da lua de mel, na noite de núpcias. Um dia aconteceu um fato que viria mudar sua vida e de toda a nossa família. Quando estava saindo da faculdade, foi abordada por um belo rapaz. Ela esperava o ônibus e o rapaz parou para pedir uma informação a ela. Naquele momento, sozinha no ponto, Estela ficou com medo. E o rapaz, percebendo ela sozinha e com medo, desceu do carro e a forçou a entrar no carro. Ela não queria, ela ameaçou gritar e ela foi empurrada. O rapaz era forte, desses bem assim dotados, assim de, sabe, aquele físico musculoso, sarado. A forçou a entrar e a levou a um lugar deserto. E o sonho de minha irmã, a caçula, de apenas perder a virgindade na noite de lua de mel, na noite de núpcias, isso era um trato com ela mesma. Esse sonho se desfez. Esse rapaz a violentou. Esse rapaz a estuprou. Em casa, ela que não chegava. Começamos a procurar por esta irmã de madrugada. Só quando estava amanhecendo é que finalmente Estela chegou. Entrou machucada, em estado de choque. Foi levada aos médicos, a um hospital. Foi também à polícia. E por 3 dias, minha irmã ficou sem falar com ninguém, em estado de choque. Até que no 4º dia, sentada à beira da cama, minha irmã olhou para o meu pai e perguntou se a polícia tinha encontrado o jovem que a tinha atacado. O pai disse que não ainda. Mas a polícia vai encontrar. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Então a minha irmã começou a chorar. E a chorar copiosamente. Meu pai tentou consolá-la, dizendo que aquele monstro desgraçado ia pagar pelo que fez. A minha irmã não era mais virgem. A minha irmã, que sonhava com um casamento e na noite de núpcias tornar-se, enfim, mulher, o seu sonho em se casar virgem não seria mais possível realizar. Por causa desse sujeito. Por causa desse sujeito que a tinha violentado. E o meu pai, alterado, gritava: ele vai pagar! Esse desgraçado vai pagar! Ele vai ter que pagar! Foi quando, inesperadamente, a minha irmã disse: não, pai, eu não quero que ele pague nada. Eu me apaixonei por ele. Eu não paro de pensar nele. Ele foi o meu primeiro homem. Ele foi o primeiro a me tocar. Pai, não deixa que a polícia o prenda, não. Eu vou tentar encontrá-lo, porque eu me apaixonei por ele. Nessa hora, o meu pai quase caiu de costas. Não, a filha só poderia estar ficando louca. Não, ela enlouqueceu. O que esse bruto, o que esse desgraçado fez, mexeu com a cabeça da Estela. Ela não está bem da cabeça. Não, pai, eu estou bem sim. Eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei. E a partir desse dia, ela não arrumou mais nenhuma paquera, nenhum namorado. Ela nem olhava para ninguém. Ela dizia que estava esperando o príncipe.
o rapaz que atacou aparecer, surgir, e ela ainda perguntava para alguns vizinhos se tinham visto um rapaz assim, dava a descrição dele. Olha, se vocês virem, me falem aí pelas ruas, em algum lugar, em algum bairro. Na nossa rua todos sabiam do fato e estavam chocados porque a minha irmã estava apaixonada ao invés de estar revoltada. Não, era uma coisa absurda. Era uma coisa, não dava para acreditar. Como minha irmã não sabia o nome dele, resolveu dar um nome fictício. Ou seja, começou a chamá-lo de Renato. Agora era Renato daqui, Renato dali, e ia levando sua vida normal, mas sempre à espera do seu príncipe, do seu Renato. Aquele que a fez mulher, na brutalidade, na violência. 2 anos depois de esperar, 2 anos que não olhava nem do lado, sendo convidada para uma festa da faculdade, ela não acreditou que entre tanta gente, eis que ela bate os olhos no canto do salão. Não acredito, é ele, é ele. 2 anos haviam se passado, uma longa espera, mas nesta festa da faculdade não é possível, é ele. Ela não tinha dúvidas, era ele, sim, Renato. Ela deu um nome para o seu príncipe, para aquele homem, de Renato. Ela se aproximou dele e abriu um lindo sorriso para ele. Tomou uma bebida e foi até ele chamando de Renato. Ele sorriu e lhe disse que ela estava enganada. Não, o meu nome não é Renato. É quase igual, é Roberto, mas não é Renato. Mas o rapaz ficou admirado e até assustado com o tal interesse da minha irmã por ele. Ele gostou da brincadeira, daquela aproximação, daquele sorriso. E vendo aquela jovem tão bonita, parecendo uma atriz, ali mesmo, ele já deu um longo beijo em minha irmã. E a minha irmã correspondeu, era isso que ela queria. Afinal, 2 anos ela esperava encontrar, e abraçava aquele corpo forte, aquele rapaz sarado, aquele rapaz musculoso, como nunca tinha abraçado outro homem. Imediatamente, o rapaz, sentindo que estava para ele, a chamou para sair da festa. E ela, que o esperava há tanto tempo, por esse reencontro, 2 anos, aceitou na hora. Ele ainda disse: você é louca mesmo, hein? Tá me conhecendo aqui na festa, eu convido você para sair, você aceita? Você é meio doidinha mesmo, não é não? Um detalhe: enquanto eles dançavam na pista, antes dele pedir a ela para que saíssem, né, da festa, enquanto eles dançavam, ela cochichou no seu ouvido, dizendo a ele que havia se apaixonado por ele quando ele a atacou. Lembra? Há 2 anos atrás, naquele ponto de ônibus. Você foi o meu primeiro homem. Foi o primeiro que me tocou, o primeiro que me possuiu. E ele então foi lembrando, enquanto dançavam: eu me apaixonei por você. Por isso, você não é desconhecido para mim. Por isso que eu estou aceitando o teu convite para sair da festa. E o rapaz percebeu então que a minha irmã havia gostado realmente do que tinha acontecido. Realmente ele lembrou, 2 anos atrás, naquele ponto de ônibus, você estava sozinha. E saíram da festa. As amigas até elogiaram o gato que ela estava pegando. Isso tudo foi num sábado. E ele então pede para ela entrar no carro. Ela não pensou 2 vezes. E ele a levou a um lugar, sim, diferente daquele, mas a um lugar, e a tratou como uma rainha. Foi de uma delicadeza diferente daquele dia, daquela noite, que ele foi bruto, ele foi estúpido. E desta vez, tudo aconteceu diferente da outra vez que ele a agrediu, machucou, foi violento. Dessa vez não, ele foi gentil,
amoroso, educado. Chegou até a pedir desculpas por ter sido tão grosso da outra vez. Ele tinha trazido uma bebida da festa e os dois tomaram e fizeram amor, bastante amor. Depois cochilaram e de repente Roberto acorda, sem entender o que estava acontecendo. É quando então ele tem uma bela surpresa, para não dizer uma terrível surpresa. Sim, Estela sentada ao seu lado, com um estilete e com as mãos cheias de sangue. Ela acabava de mutilá-lo, simplesmente cortou na base o seu pênis, não dando chance alguma de reação ou defesa. Ela saiu correndo, ligou para o socorro, chamou o resgate, enquanto o rapaz gritava de dor. Ela não queria que ele morresse. Ela o queria vivo, para saborear a vingança. Enquanto isso acontecia, nós em casa, preocupados com a demora dela, ela foi na festa, tinha hora para chegar. E quando a minha irmã chega, segurando suas sandálias em suas mãos e com um sorriso sarcástico de quem estava realizada, de quem estava agora se sentindo em paz, feliz. O meu pai, desesperado, perguntou: o que aconteceu, filha? O que aconteceu? Isso é hora de chegar. Ela só respondeu: pai, eu vinguei. Eu estou vingada. A vingança tarda, mas ela vem, pai. Um dia é hora de se vingar. Eu vinguei, pai. No outro dia, meu pai na banca de jornais e a manchete: rapaz mutilado, teve o seu órgão cortado integralmente. Só então ele entendeu o que tinha acontecido. A filha não haveria de descansar enquanto não se vingasse daquele sujeito que naquele dia, naquela noite, a havia estuprado, violentado. Esperou 2 anos e, coincidentemente, naquela festa da faculdade, chegou o grande momento. Roberto, aquele que a violentou, nem se lembrava mais do fato. E isso facilitou ainda mais as coisas para ela. Esse nunca mais fará mal algum a nenhuma garota, a nenhuma mulher. O tempo dele venceu. A vingança chegou. E pro resto da vida haverá de lamentar o que um dia ele fez. E isso, segundo Gisele, deveria acontecer com todos aqueles que violentam uma mulher, que agridem uma mulher. A vingança, ainda que demore, ainda que tardia, um dia há de chegar. Mais uma história que a vida, e só a vida, poderia escrever. Que saudade de você! A vingança tarda, mas um dia ela chega. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. E depois desta carta, eu tenho um pedido a fazer a você. Eli Correia, vereador de São Paulo. Não se esqueça, nas próximas eleições, Eli Correia, vereador de São Paulo. Número 25777.